O inverno chega e com ele um desconforto que vai além daquele frio. Para muita gente, os olhos começam a reclamar também. Coceira, ardência, vermelhidão e aquela sensação de areia nos olhos são queixas muito comuns nos consultórios desta época do ano. Ar seco, vento frio, poluição, enfim, são vários fatores que podem levar a este cenário, e temos ainda doenças como olho seco e conjuntivite alérgica. Na ponta da linha com a gente, aqui na 98 News, o oftalmologista Dr. Leonardo Gontijo, do Instituto de Olhos aqui de Minas Gerais, para explicar para a gente o que acontece com os olhos das pessoas nesta época do ano e o que a gente pode fazer para proteger a visão, nos sentirmos um pouco mais confortáveis nesta situação. Tudo bem, doutor Leonardo? Boa tarde, seja bem-vindo para falar de um assunto tão importante. Tudo bem, Júlio? Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder ajudar de alguma forma. Como você falou, agora com esses meses que se seguem, né, não só agora, mas agosto até o princípio de setembro, o tempo só vai ficando cada vez mais seco, que colabora para piorarmos, né, a condição de ressecamento dos olhos. Quando a pessoa tem uma condição pré-existente, aquilo ali se agrava. E até pessoas que nunca se queixaram percebem, às vezes, alguma coisinha que não está muito bem. Então, é o chamado olho seco, que tem os sintomas que você bem descreveu aí. A gente pode somar isso ao ambiente, além do ambiente, ao uso de medicamentos, pessoas que tomam antialérgicos, medicamentos psiquiátricos ou controlados, doenças tais como artropatias, doenças reumatológicas. A própria idade é um fator que favorece o aparecimento, mas a idade agora cabe um parênteses que antes a gente não via pessoas jovens se queixando de olho seco e agora está muito comum, por causa do excesso de leitura, excesso de tela, excesso de celular. As pessoas antes não tinham oportunidade de ficar tanto em tela, né? Eram livros e às vezes os livros eram chatos, a pessoa lia um pouquinho, queria parar e dessa forma descansava. Mas hoje os aparelhos são tão atrativos, os computadores, os celulares, têm tantas funções que as pessoas ficam horas e horas e isso colabora com a piora do olho seco. Esse é um grande problema da atualidade. Uhum. Doutor, claro que tem todos esses cenários, alguns mais graves, outros não. Vamos até falar disso mais para frente na nossa conversa. Mas tem como amenizar um pouco esse cenário que, digamos assim, é teoricamente normal para essa época do ano, esse incômodo que é comum para a maioria das pessoas? Como fazer isso? Eu acho que é melhor começar explicando o seguinte: a lágrima, tem pessoas que pensam que a lágrima é igual a água, o que não é verdade. Então, tem pessoas que, por isso, de manhã acordam e jogam água nos olhos para poder limpar, para fazer uma higiene, achando que aquilo é uma coisa benéfica. No banho também permitem água entrar nos olhos e, pior, entrar sabão. Uhum. Então, não é um hábito bom, porque a lágrima não é igual à água. Quando você joga água nos olhos, você está substituindo a sua lágrima, que tem capacidade lubrificante, por água que não tem uma boa capacidade lubrificante. Então, na nossa lágrima, tem duas coisas importantes. Tem várias coisas, mas para resumir, tem água e óleo. E o mais comum é faltar o óleo, não a água. Por isso que alguns pacientes chegam nos procurando falando: doutor, meu olho não deve ser seco, porque eu lacrimejo muito, mas o olho coça, arde, tem todos os sintomas de olho seco. Então, esse paciente pode ser que sim, tenha sim olho seco, mas por falta da oleosidade. A oleosidade protege o olho da evaporação, protege a lágrima da evaporação. Se você fizer um teste, pegar 2 copos d'água, em um você põe um pouco de azeite ou óleo e volta mês que vem.
Aquele copo que tem o óleo vai estar por cima da água e vai estar protegendo aquela água da evaporação. Ainda vai haver água dentro do copo. O outro possivelmente vai estar vazio. Uhum. Então, a lágrima da gente copia exatamente isso. Ela tem um óleo que o nosso olho produz para proteger a própria lágrima da evaporação. E o excesso de tela abrevia a estadia dessa lágrima. Então, os tratamentos são que todo mundo conhece, colírio lubrificante. E ele é importante. O que é que ele faz? Ele prolonga o tempo de ação da lágrima no olho. Ele não cura o olho seco. Ele não vai na causa. Você está produzindo pouco óleo. O colírio não tem o poder de ir lá na lágrima e estimular esse aparecimento da oleosidade. O colírio apenas, e ajuda bastante, aumenta o tempo de adesão da lágrima no olho, o que é bem-vindo, é necessário e a gente precisa mesmo. Uhum. Então, existem outros tratamentos que não são colírio. Colírio nem sempre funciona. A gente tem direto pacientes que chegam aqui com uma sacolinha cheia de colírios, dizendo que já experimentou todos, que já foi em diversos médicos, e que não conseguiu o alívio que estava buscando. E eu, na qualidade de especialista em tratamento para olho seco, eu tenho em nossa clínica diferentes aparelhos, diferentes tecnologias para ajudar na recuperação do olho seco. Doutor, além do olho seco, quais outros problemas costumam aparecer e também piorar no inverno, quando a gente está falando justamente da saúde dos olhos? Justamente o inverno, a época que não é chuvosa, né, aqui na nossa região, diferente do norte do Brasil, né, mas aqui o nosso inverno do centro, o centro-oeste, sul, o inverno é seco, geralmente. E se a pessoa tem uma condição pré-existente, ele pode piorar mais ainda. Essa é a razão do inverno ser desfavorável para quem tem olho seco. Doutor, quando é o momento ideal para procurar um médico? Porque a gente sabe que o brasileiro tem muito aquele hábito que não é correto de se automedicar. Ah, meu olho está ardendo, eu vou ali na farmácia, compro um colírio, peço uma indicação até mesmo de um amigo e de um parente, enfim. Quais os riscos desta prática e qual o momento ideal para procurar um médico? Olha, colírios lubrificantes, na realidade, não são considerados drogas. Eles são vendidos sem receita. O problema é a pessoa desavisada, que, como você falou, não entende nada daquilo, começa a usar um colírio que não é adequado. Por exemplo, aqueles colírios que fazem o olho ficar branquinho, aqueles são chamados vasoconstritores. Ele traz uma falsa aparência de saúde para o olho. O olho pode não estar bem, mas ele vai ficar branquinho porque você colocou um colírio que faz ele ficar branquinho. Ele dura pouco tempo, ele vicia. Não é um colírio que a gente costuma receitar. Raramente um oftalmologista passa esse tipo de colírio. Agora, os lubrificantes são bons. Para a pessoa que vai usar um lubrificante poucas vezes, se o caso do paciente é um caso bem leve, os lubrificantes não vão ter muita diferença entre eles, não. Mas se o paciente tem um olho um pouco pior, de moderado para grave, os lubrificantes mais baratinhos têm na sua formulação uma coisa que a gente chama de conservante. O que é o conservante? É um produto que evita que aquele conteúdo se contamine. Pode acontecer, aquele líquido lá envelhece, entra pelo biquinho, entra bactéria, aquilo ali vira uma solução contaminada. Então, os bons colírios mais caros, eles têm uma tampinha diferente. O produto lá dentro não tem um conservante. E essa tampinha não permite que haja contaminação do frasco. Então, são colírios mais caros. Se o paciente tem que usar muito colírio, é recomendável que seja esse. E como é que uma pessoa que não foi no médico vai saber isso, né? Então, como você disse, o ideal é
primeiro o paciente buscar o diagnóstico correto, buscar a orientação, saber em que estágio aquilo está, o quão grave pode ser, para ganhar uma orientação correta. Tá certo. Doutor Leonardo Gontijo, oftalmologista do Instituto de Olhos de Minas Gerais, falando sobre esse período de inverno e os riscos para a saúde dos olhos. E fica aí o alerta para você, sempre que tiver algo de diferente nessa sua sensação nos olhos, está ardendo demais, está até doendo, enfim, procure um profissional. Doutor Leonardo, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade aqui na 98 News. Abraço para o senhor. Obrigado a você, Nilton, e a todos os ouvintes e telespectadores. Obrigado.